Fala pessoal, tudo bem com vocês? Venho aqui iniciar o aulão para o TRT da quarta região. Aulão bem completo, onde eu selecionei o padrão de correção da banca FCC, o estilo dessa banca e por que ela é tão temida aí no mundo dos concursos. Eu considero uma das bancas mais inteligentes possíveis nesse mundo das discursivas, tá? Vou te mostrar o porquê eu penso isso. Trouxe também uma redação que tirou 100 pontos na FCC, de nota máxima. Vou alinhar essa redação a uma estrutura para vocês seguirem daqui para frente e também seguir no dia da sua prova, tá? Trouxe aqui 3 repertórios super interessantes para vocês conhecerem, terem uma ideia, noção e também 2 exemplos desses repertórios. A FCC considera, assim, ela dá muito valor aos repertórios, ela considera a cereja do bolo na redação. Ela considera que o repertório, se estiver alinhado com o seu argumento, se estiver embasando o seu argumento pertinente e de forma produtiva, é considerado ali uma das mais formas valiosas na sua redação. Então, por isso eu vou trazer, porque eu não costumo trazer nessas aulas, mas vou trazer aqui para vocês para mostrar como funcionam esses repertórios, tá? Pessoal, esse aluno está super imperdível. Peço a atenção de vocês para assistirem e, se possível, compartilhar com um amigo, com um conhecido que vai realizar esse TRT da quarta região ou outros tribunais, porque a FCC vai ser contratada em outras provas, tá? Vai ter uma enxurrada de TRTs, então peço para vocês compartilharem, tá bom? Aqui, pessoal, minha rede social, meu Instagram, Redação Pontual. Vocês podem lá seguir, eu debato temas, eu falo sobre repertório, eu falo sobre modelos de redação, eu converso sobre redação, tiro dúvidas. Realmente eu faço um trabalho gratuito excepcional, tá? Aqui, meu canal no YouTube, vocês podem se inscrever para receberem aí a notificação quando eu gravar uma nova aula, tá, pessoal? Sem mais delongas, vamos iniciar aqui nossa aula, tá? Porque eu tenho muita coisa para falar. Pessoal, o TRT da quarta região foi contratada a banca FCC, né? A banca FCC já é de esperado que nesses tribunais federais ela seja contratada. Já é um histórico aqui do Brasil de se acontecer, nesses tribunais federais. Pode ser que em outros tribunais tenha uma disputa entre FCC e FGV, mas você tem uma predominância da FCC, tá? O edital veio com uma redação de 20 a 30 linhas. Essa redação padrão, né? Redação de 20 a 30 linhas, em que você vai dividir 4 parágrafos, né? 4 parágrafos. Você vai trazer o primeiro parágrafo, o segundo parágrafo, o terceiro parágrafo e o quarto parágrafo, tá? Você vai fazer uma divisão básica, porque facilita na organização do seu texto. Que aqui seria a introdução, aqui seria o desenvolvimento 1, né? Aqui seria o desenvolvimento 2 e aqui seria a conclusão do seu texto. Vou te mostrar como ficar isso na prática, pode ficar tranquilo. Mas de antemão, eu aconselho vocês a realizarem uma redação com 4 parágrafos, tá? Fica melhor organizado e facilita para o corretor. Pessoal, aspectos pessoais da banca, o que eu posso falar com vocês? Como eu disse anteriormente, a FCC é uma das bancas mais inteligentes no mundo das discursivas. Mas por que eu falo isso? Eu vou te mostrar aqui exemplos de temas da FCC. Ela costuma cobrar os temas de forma indireta, de forma abstrata. A FCC, ela vai pegar um tema, geralmente ela não coloca uma frase temática direta. Ela coloca um fragmento de texto para você interpretar e realizar uma redação a respeito. Pode ser que ela coloque ali uma frase completa, mas o histórico da banca não é esse, certo? E além disso, tem um padrão muito filosófico, um padrão muito abstrato. O que eu quero dizer com isso? É uma banca que vai demandar do candidato uma interpretação muito forte, uma interpretação inteligente, que foge do senso comum. Não vai ser um tema direto perguntando, por exemplo, sobre violência contra a mulher. Não vai ser isso. A FCC ela vai ali modificar as palavras. Ela vai, por exemplo, ao invés de falar sobre violência contra a mulher, vai trazer a respeito da objetificação das mulheres na sociedade brasileira. É um exemplo do que poderia fazer. Ou seja, ela foge um pouco do núcleo ali. Ah, professor, mas caso a FCC ela cobre dessa maneira, a redação muda os aspectos? Muda, porque você tem um ideal mais filosófico ali. E você tem que trazer repertórios para fundamentar o seu ponto de vista acerca desse tema. Porque em relação à violência contra a mulher, você vai perceber que a violência contra a mulher tem diversos tipos, né? Física, psicológica, moral, sexual, patrimonial, de acordo com a Lei da Penha. Só que nós estamos tratando ali de uma relação
entre homem e mulher, geralmente uma pessoa que está no âmbito da família, no âmbito de uma relação íntima, certo? Já quando nós pensamos no tema objetificação das mulheres na sociedade brasileira, você pode pensar em diversos aspectos. Você pode retratar a violência doméstica? Pode, mas não se restringe a isso aí. Você pode tratar também o assédio moral dentro das empresas que as mulheres sofrem. Então você percebe que é mais amplo, abarca mais temas. Você pode tratar um machismo enraizado na sociedade. Você pode falar a respeito disso perfeitamente. Você pode falar do baixo índice de mulheres na política. Perfeito. Porque existe uma desvalorização do corpo feminino. Então, você percebe que quando a FCC vai trazer temas filosóficos, ela é mais abrangente. E é por isso que gera dificuldades no aluno. Porque o aluno que pega um tema desse e tende a interpretar só como violência doméstica, ele tende a tangenciar o tema. Porque o tema não fala só sobre isso. O tema é mais amplo, fala como as mulheres foram objetificadas, tratadas como produtos, como mercadoria, como posse, ao longo de toda a sociedade brasileira. Então você percebe que tem diversos desentranhamentos disso aí. A gente pensa na política, a gente pensa no trabalho, pensa em relação íntima, de afeto. Pode pensar. A gente pode pensar até na polícia. Como as mulheres são, às vezes, vítimas de preconceito, de discriminação. Ah, é mulher, a pessoa tem menos respeito dentro da polícia. Ah, professor, isso acontece? Olha, eu vejo relatos de diversas delegadas, policiais que falam isso, que isso acontece, infelizmente. Só que isso tende a diminuir. Mas ainda acontece no século XXI. Então você percebe que tem diversas reflexões acerca desse tema, certo? Eu vou te mostrar alguns exemplos aqui. É uma banca super inteligente, é uma banca com viés filosófico e com viés também abstrato. Esse é um aspecto pessoal da banca. Professor, a estrutura você disse que muda. Por que muda? Olha, a estrutura vai mudar porque você vai ter que demandar mais de um argumento. Você não pode se restringir tanto a um aspecto. Porque o tema tende a ser mais amplo. Perdão. Só que você vai continuar seguindo a estrutura que eu passo aqui. Mas essa estrutura tem que trazer os argumentos de forma mais ampla. E eu vou te mostrar como fazer isso. Pode ficar tranquilo. O valor, 100 pontos. Gente, a prova objetiva vale 90 pontos. A redação vale 100. Isso é algo assim, para você entender como a redação é valorizada nos concursos. Sem redação você não passa, tá? O tema, interesse geral. Quando falo interesse geral, são esses tipos de temas aqui, tá? São temas, sim, atualidades, mas com um viés filosófico, com um viés abstrato, um viés sociológico, certo? Então você não pode pegar aqueles temas comuns e achar que vai cair na sua prova dessa maneira, tá? Pode ser que caia, igual eu falei, um mini texto para você interpretar o tema. Pode ser, perfeitamente possível, tá? Data da prova, 10/7. Dá tempo para estudar, você vai ter 2 meses. Dá tempo de estudar a redação perfeitamente, tá? Aqui é o padrão de correção da banca FCC no TRT da 4ª região. Você percebe o seguinte, você tem 40 pontos para conteúdo, você tem 30 para estrutura e 30 para expressão, tá? Foi dividido dessa maneira. O aluno inteligente, ele precisa entender que são 60 pontos só em estrutura e expressão. Por que eu falo só em estrutura e expressão? Você precisa dominar o básico da língua portuguesa, de vírgula, de acentuação, de grafia, de concordância, para não perder ponto com besteira. Aqui é concurso nível alto, você não pode perder ponto com besteira, você tem que estudar essas matérias. E, dominando a estrutura que eu passo para vocês, treinando no dia a dia, vocês terão tranquilamente já 60 pontos, tá? Já 60 pontos. Por isso que eu falo, o estudo estratégico é pautado nisso aqui. Às vezes o aluno fica tão bitolado em argumento, e perde 20, 15 pontos aqui só em expressão. Aí chega na estrutura, não sabe seguir a estrutura. Do que adiantou seu argumento se você perdeu mais de 30 pontos nos outros quesitos?
tem que ter um estudo estratégico. Não pode abandonar, tá? Então, se você está estudando, fortalece aí sua base em português. E também, a estrutura você pode deixar comigo, que eu vou te auxiliar no que for necessário. O conteúdo aqui, pessoal, aqui é o que os alunos também sentem bastante dificuldade. Por quê? Porque a FCC, como eu falei, ela é uma banca muito criteriosa. Argumentos rasos não convencem. Senso comum não convence a FCC. Eu falei do repertório, por quê? Porque quando você segue a estrutura correta, e nessa estrutura você tenha um argumento fundamentado em um repertório, você consegue sair do senso comum. Só que a questão é que os alunos não sabem. Alunos não sabem diversas coisas. Não sabem estudar repertórios, não sabem repertórios eficientes para estudar na reta final, os melhores repertórios possíveis, e não sabem aplicar no texto. Tá? Essa é a dificuldade. Por isso que quando faz uma redação, a redação não convence. Fica no senso comum. E aí, tem uma dificuldade de conseguir uma nota alta. A FCC aqui, na parte de conteúdo, ela vai corrigir o tratamento do tema, né? É você compreender a temática e demonstrar isso no seu texto. A capacidade de análise e senso crítico, como eu falei, né? Você não pode ter o senso comum. Você tem que demonstrar um senso crítico, um diferencial, tá? A consistência dos argumentos, clareza e coerência no seu encadeamento. Também seria ter um argumento conciso, objetivo e bem fundamentado. A nota será prejudicada proporcionalmente caso ocorra abordagem tangencial, parcial ou diluída em meio a divagações e colagem de texto e de questões apresentadas na prova. Ou seja, você não pode abordar o tema parcialmente, né, senão você vai tangenciar. Você também não pode pegar fragmentos do texto motivador e nem das questões da prova, tá? Para fundamentar aqui a sua redação. A estrutura, pessoal, vai 30 pontos para o gênero solicitado, que seria a redação dissertativa, argumentativa, que basicamente você vai ter 4 parágrafos e defender uma tese, um ponto de vista. Precisa ter progressão, tá? Você tem que ter uma introdução que organize suas ideias. E essas ideias precisam ser fundamentadas, justificadas no desenvolvimento. Elas precisam ser desenvolvidas no desenvolvimento. Por quê? Porque você precisa ter uma progressão textual, tá? E na conclusão você vai fazer o fechamento dessas ideias, dar seu posicionamento, tá? Por isso que a gente fala em progressão textual e encadeamento de ideias. Articulação de frases e parágrafos e expressão, que seria a parte da língua portuguesa, tá? Aqui você vai ler, vai perceber que aqui é o domínio da gramática da língua portuguesa, tá? Existe um detalhe no edital muito interessante que fala a respeito do seguinte: a redação, o aluno pode vir a perder pontos em outras partes da redação caso ele incorra aqui em erros na expressão. Como assim? Exemplo. O aluno ele perde aqui pontos, erra em concordância, erra na grafia. Esse erro pode custar também lá na parte do conteúdo. Por quê? Porque o corretor pode vir não compreender aquela sua frase justamente porque houve a supressão de uma palavra, houve a escrita incorreta de uma palavra. Então, seu texto, pessoal, ele vai ser todo analisado em conjunto. Essas ideias aqui é tudo em conjunto, nada é separado. Você precisa ter uma ideia de estudo completo, tá? Por isso, o estudo aqui não pode ser só de uma parte. Tem que ter estudo na conteúdo, na estrutura e na expressão, tá bom? Vamos aqui passar. Como eu tinha te falado, o estilo da banca, temas filosóficos e abstratos. Por exemplo, eu peguei um tema aqui que não é filosófico. Limites da liberdade de expressão. Você concorda que esse tema não é filosófico? Esse tema não é filosófico de jeito nenhum. De jeito nenhum. Só que não é assim que a banca cobra. Vou te mostrar aqui um exemplo de como a banca cobra um tema desse exemplo aqui. Esse aqui caiu no TRT da 15ª região, 2018. Lembra que eu te falei? Às vezes ela coloca um fragmento do texto, tá? A conhecida frase, a liberdade de cada um termina onde começa a liberdade do outro, é entendida por uns como uma necessária restrição e por outros como uma necessária garantia.
Considere essa dupla interpretação e manifeste seu ponto de vista diante dela em um texto dissertativo argumentativo. Ou seja, a liberdade tem um duplo viés. Você tem sua garantia de não ser censurado, de não ter a sua voz limitada no Estado, diante do Estado. Só que essa mesma liberdade tem limites, né? Você não pode falar o que quer. Por quê? Porque frente à liberdade sem limite algum, ilimitada, existe, por exemplo, o direito penal. Como assim? Se você ofende alguém, você pode incorrer em crimes contra a honra. Se você tem discurso de ódio contra raça, etnia ou religião, você pode incorrer em um crime de racismo, xenofobia. Então você vai ter que a liberdade ela também tem uma restrição, tá? Ela não é ilimitada. E aí você tem que se posicionar, né? O interessante é isso aqui, gente, ó. Vou mudar a cor. Manifeste seu ponto de vista. Ou seja, e aí? Você acredita que deve haver limites ou você acredita que não? Precisa ter esse duplo viés ou não? E aqui tem que tomar cuidado, né? Porque a liberdade irremediada, ilimitada, pode incorrer em crimes. E aí você pode ferir, inclusive, direitos humanos. Então tem que tomar cuidado no seu posicionamento. Mas isso aqui é a banca cobrando sobre esse mesmo tema. Só que é uma banca inteligente, pessoal. Imagina quantas pessoas vão cair só nessa interpretação. Entende porque é uma banca inteligente e complexa? Outro exemplo que ela cobrou o mesmo tema, só que numa situação de humor. Humor. O humor, hoje e sempre, em qualquer situação, deve gozar de liberdade absoluta. Nada lhe deve ser proibido ou controlado. Sem a livre expressão, o humor não existe. Sem humor, não terá plena a livre expressão. Escreva, aí tem um texto dissertativo, né? E tem que se posicionar. Olha, por que posicionar? Porque é um texto dissertativo e argumentativo. Você tem que se posicionar. Mas o que é interessante aqui? A gente ainda está na perspectiva de liberdade de expressão, só que no viés do humor. Por quê? Porque tem muitas pessoas que acreditam que o humor, que as piadas, essas piadinhas aí discriminatórias, né? Eu falo piadinhas porque não é piada, você está ofendendo a pessoa, discriminando a pessoa. As pessoas acreditam que isso é liberdade de expressão. Que é um exemplo prático. Aconteceu recentemente, naquela premiação do Oscar, né? Com o Will Smith e o Chris Rock, que o Chris Rock fez uma piada sobre o cabelo não, né? Sobre a careca da esposa do Will Smith. E só que essa esposa dele, ela não era careca por opção, ela tinha uma doença autoimune. Ela ficou totalmente é, ofendida, desconfortável com isso. E o Will Smith subiu no palco e deu um tapa no rosto dele, né? Então você tem uma situação que, olha, você realmente confia que o humor é ilimitado? Então deixe ver se você ainda acredita nisso quando você estiver sendo alvo desse humor, né, transvestido aí de discurso de ódio. Então aqui você tem que se posicionar também. Se você acredita que é uma liberdade, deve haver liberdade absoluta, eu particularmente não. Você acredita? Se estivermos falando sobre discursos de ódio, piadas racistas, discriminatórias, ainda é válida? Eu acredito que não. E você também deve se posicionar assim para não fugir, para não aqui atacar os direitos humanos, tá? Olha, eu trouxe aqui uma frase temática muito interessante. Dados pessoais e a manipulação por meio da internet. Nós vivemos na internet, né? Gente, esses algoritmos, eles sabem mais de você do que você mesmo. O que você gosta, o que você compra, o que você assiste 24 horas por dia. E esses dados, eles são vazados constantemente, são comprados, são vendidos. Por mais que você agora tenha a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, né? Só que ela veio a existir por quê? Porque existia um compartilhamento aí irrestrito dos dados pessoais. Isso aí ofende a liberdade, a intimidade, a privacidade. Você teria manipulação por meio desses dados. Você nunca percebeu que quando você fala, se você quer comprar uma blusa de tal coisa, de tal modelo, você está no Instagram, aparece essa blusa? Você está no Google, aparece um anúncio disso aí? Será que estamos sendo 100% vigiados, manipulados por nossos dados pessoais?
Interessante pensar nisso, né? A FCC cobrou um tema desse, mas ela foi muito interessante. Ela não veio com essa frase. O que é que ela fez? 2018, cargo técnico judiciário da área administrativa. Grandes empresas... Deixa eu tomar uma água aqui. Grandes empresas da internet vivem de pagar as informações que a gente dá. Tem umas frases célebres sobre isso. Se você não está pagando, você não é cliente. Você é o produto que eles estão vendendo. Olha que interessante. Vende informações. Será que isso tem valor? Gente, tem valor demais. Porque seus gostos pessoais vai fundamentar o marketing de alguma empresa. Você está constantemente sendo vigiado. Olha, se você não está pagando, você não é cliente, você é o produto deles. Olha o segundo texto. A contradição que a situação das redes sociais nos coloca é uma contradição entre o poder do capital em um grau nunca alcançado e a privacidade individual. Privacidade é necessária para a construção do sujeito. Não há subjetividade se não houver privacidade. Nós aprendemos a pensar a proteção da privacidade contra o Estado. Nós temos hoje um grau de invasão dessa privacidade, promovida por uma indústria e por uma tecnologia que passa por cima das proteções individuais. É o que eu te falei, né, pessoal? Você tem o direito à privacidade, a sua vida íntima, de acordo com a Constituição Federal, de acordo com os direitos da personalidade no Código Civil. Só que como se falar de direito à privacidade e intimidade se seus dados são constantemente comercializáveis na internet? É uma farsa, né? Aí o tema vem e fala, elabora um texto dissertativo sobre o tema. Privacidade, mercadoria. Interessante, né? O tema quer que você explique o que seria essa privacidade com mercadoria, o valor dos seus dados. Como isso é nocivo às pessoas, como isso é uma violação aos seus direitos fundamentais. Posicione-se a respeito, repertórios a respeito, diversos aqui. E no fim, deixe claro o seu posicionamento. Vou mostrar aqui agora. Aqui, pessoal, é uma revisão de uma estrutura que eu passo para os meus alunos, que é o seguinte. Se você for realizar uma introdução, essa introdução, pegando as médias das redações em nota máxima, seguem essa estrutura, tá? Geralmente são 3 frases, 3 a 4 frases, tá? Pode vir até 4. Esse número aqui não é absoluto não, pessoal. Redação não é matemática. Por isso que eu falo pode vir, pode ter flexibilizações aqui, tá? Na primeira frase, você apresenta o tema. Essa apresentação pode ser direta ou pode ser por meio de um repertório, perfeitamente possível, tá? Você tem que transcrever a fase temática, ou aqui, tá? Porque o corretor tem que perceber que você compreendeu o tema. Porque na correção, o primeiro aspecto é o tratamento sobre o tema. Tá vendo? Você depois vai problematizá-lo. Qual que é o problema do tema na sociedade? Aqui também tem posicionamento, tá? E você vai posicionar na mesma frase. Olha, percebe que é na mesma frase. E por fim, você vai trazer seus 2 argumentos com forma de tópicos. Essa parte aqui é mais para organizar, tá? Aqui você tem essa forma de organização para facilitar para o corretor. Você vai ter redações que não colocam os argumentos, mas é tranquilo isso aqui, tá? O desenvolvimento, você tem uma exposição. O que seria essa exposição? Seria seu argumento, certo? Você traz seu argumento e relaciona o seu argumento com o tema. Olha, o assunto, o argumento do parágrafo e o tema. Deixe essa relação clara. Após, você vai explicar essa relação do argumento e demonstrar a função. Por exemplo, se eu falo que na privacidade com mercadoria, a gente vai demandar aqui a respeito dessa manipulação que existe num viés lucrativo, num viés de tratar as pessoas como um produto, eu vou falar que na atualidade existe um pensamento, uma visão, uma ideia pela mídia de que os dados pessoais, aliás, as pessoas são tratadas como objetos a serem vistas, a serem idealizadas por meio da ideia lucrativa, certo? E aí eu vou justificar isso aqui. Eu tenho que explicar, né? Como assim? Por que eu estou dizendo isso aqui? E eu justifico essa relação anterior. Após isso, eu trago um repertório, tá? Aqui você pode colocar uma estrelinha. Por quê? Porque é o que a banca valoriza, a banca gosta.
e o comentário para deixar esse repertório produtivo. Vai seguir o desenvolvimento 2 tem a mesma forma. Aqui eu só inverti o repertório para a segunda frase e o argumento vem após, tá? Na conclusão, você vai retomar o tema com seu posicionamento. Você pode fazer uma síntese dos seus argumentos, tá? E depois um desfecho. Você vai seguir isso aqui. De novo o tema, eu vou te mostrar uma redação que tirou 100 pontos nesse concurso. Lembra que eu te falei a primeira frase, você pode trazer um repertório? De acordo com o sociólogo Thomas Marshall, as garantias individuais não nascem consolidadas, mas são conquistadas por intermédio de lutas ingregadas por diversos atores sociais. Nessa perspectiva, os direitos sociais de primeira geração, aliás, os direitos de primeira geração, cujo valor-fonte é a liberdade, consubstanciam as liberdades negativas do cidadão, ao preconizar o absenteísmo estatal na esfera privada do indivíduo. Em contrapartida, na sociedade pós-moderna, com a consolidação do capitalismo e a difusão dos meios tecnológicos de comunicação, observa-se que o direito à privacidade é violado a fim de atender os interesses econômicos e empresariais. Muito interessante essa introdução. Ela traz um repertório para fundamentar essa ideia que os direitos foram conquistados ao longo do tempo, justamente essa ideia do direito à liberdade negativa, que o Estado deve se abster da vida do indivíduo. Por exemplo, aqui a gente pensa em relação à sua vida íntima, à sua privacidade, tá? Então, é um repertório que se contextualiza perfeitamente com esse tema. Que privacidade com mercadoria, você traz um repertório sobre privacidade, tá? E ele fala, olha, só que houve lutas para conseguir esse direito. Só que em contrapartida, na sociedade pós-moderna, com o capitalismo, essa ideia lucrativa acima de tudo, o direito à privacidade é violado. Ao posicionamento dela, o direito à privacidade é violado. Essas lutas vieram para nada. Por que eles são violados? Porque a fim de atender os interesses econômicos empresariais. Privacidade como mercadoria. Olha como a aluna traz esse repertório de forma super interessante, né? Pessoal, aqui você, como eu falei, não tem uns tópicos numerados porque é algo mais facultativo. Mas você tem a tese dessa aluna aqui, ó, nessa última frase. Você tem a apresentação do tema, o problema do tema está evidente, tá? Vamos continuar. Esse fenômeno é descrito por Gilles Deleuze ao explicitar o conceito de sociedade de controle. Consoante o pensador, a sociedade disciplinar Foucaultiana, em que a vigilância estatal era exercida dentro das instituições, prisões, escolas e quartéis, foi substituída pela sociedade de controle, na qual o monitoramento social adquire fluidez. Assim, a internet representa um super panóptico, na medida em que são armazenados dados relativos a pesquisas feitas em sites de buscas, a comunicações virtuais privadas e a compras realizadas em cartão de crédito. Tal banco de dados é utilizado por grandes corporações para promover o consumo personalizado, por meio de uma publicidade pautada nas afinidades e preferências do internauta. Coloca-se a privacidade do cidadão a serviço do capital. Olha que interessante. Essa pessoa tirou 100 pontos, tá? Ana Paula, o nome dela. Ela, até aqui, ela traz um repertório, né? Que é falando sobre a sociedade de controle. Você tinha no passado que o controle era realizado diretamente. Prisão, escola, quartel. Você era monitorado diretamente ali. Na escola você era o quê? Sentado em fila. Só entrega a sua prova quando o outro terminar. Quando o outro tiver entregado já. Siga a fila, você era totalmente controlado. Só que isso aí foi substituído na sociedade agora. Você não tem um controle disciplinar de acordo com Foucault, não. Agora, o controle é pela internet. Você não vê quem está por trás. Você não vê como é feito esse controle e qual o propósito dele. Perceba aí que ela fala um exemplo desse controle, site de buscas, comunicações virtuais privadas, compras realizadas com cartão de crédito. Tudo isso é armazenado. Você comprou tal produto, você gosta disso. É armazenado no banco de dados. Tá? E aí ela faz um desfecho que tal banco de dados vai ser utilizado com ideia lucrativa por grandes corporações. Vão vender esses dados com um consumo personalizado. E essa publicidade vai ter o quê? Vai estar em detrimento da privacidade do indivíduo. Perceba que desenvolvimento, né, pessoal? Repertório consolidado, pertinente ao tema e produtivo. Excelente argumento.
Esse sistema de observação eletrônica em massa foi alvo de um escândalo internacional em 2011, quando o ex-funcionário da Agência Nacional de Segurança, ANS dos Estados Unidos, Edward Snowden, revelou o sofisticado sistema de espionagem da empresa. A ANS espionava conversas particulares de líderes mundiais e até mesmo cidadãos comuns, de modo a demonstrar que o futuro distópico, imaginado por George Orwell em sua obra 1984, não está distante da realidade. Nesse contexto, a própria privacidade, tão singular e intrínseca ao sujeito, insere-se na perversa lógica do capitalismo, ao tornar-se uma mercadoria de alto valor agregado. Ademais, essa conjuntura é potencializada na bondade líquida, descrita por Zygmunt Bauman, haja vista que as pessoas expõem voluntariamente sua intimidade nas redes sociais, imiscuindo o público e o privado, ou seja, misturando, de modo a facilitar que as grandes empresas apoderem-se dessas informações pessoais para fomentar o consumo. Pessoal, muito interessante porque ela traz um exemplo concreto. Ela traz um exemplo que aconteceu. E ela relaciona isso, inclusive, com um livro. Né? Esse livro que fala a respeito de uma sociedade que tudo era vigiado, tudo era manipulado. A partir desse livro, por exemplo, que criou-se o Big Brother Brasil, esse programa de televisão. O quê? Houve um livro em que tudo era vigiado. As pessoas pensaram, por que não fazer um programa a respeito disso? Ela está relacionando o quê? Essa obra com essas espionagens que aconteceram em 2011. E ela mostra, olha, isso aqui não está distante. Não está distante. Gente, ela fala ainda. Ela traz marcas de autoria. O que seria isso? Ela traz sua opinião de forma camuflada, né? Perversa lógica. Ela está se omitindo a opinião dela que isso aqui é algo ruim. Ela está falando a opinião dela, só que ela não fala isso é ruim. Ela fala, insere-se na perversa lógica do capitalismo. Certo? Ela ainda cita Bauman, grande Bauman, um dos maiores autores do século XXI. Diversas obras. Modernidade Líquida é uma delas. Né? O que seria essa obra, professor? O que ela fala aqui? Ela está simplesmente relatando que as pessoas perderam a noção do que deve ser exposto, o que deve ser íntimo ou não. Nessa modernidade líquida, em que o próprio nome já diz, né? Tudo é líquido, tudo flui, nada é para durar. As pessoas mostram demais o que deveria ser privado. As pessoas misturam o público privado. E quem é que se tem vantagem nisso aí? Quem é que tem vantagem nisso? As grandes empresas. Porque vai pegar seus dados ali para fomentar o consumismo. Aqui tem uma ideia muito ligada à indústria cultural de Theodor Adorno. É um repertório, pessoal, que vai falar a respeito do seguinte, basicamente. A cultura, a arte, foi alvo do capitalismo de modo a trazer lucratividade e consumismo. Exemplo, carnaval. Carnaval, pessoal, antigamente, era uma festa mais cultural. Você não tinha tão visão de lucro, de gastar, era uma visão de que as pessoas festejavam com os seus amigos, pulavam, eram felizes, sem se expor tanto, sem se consumir tanto. Hoje não. Carnaval, tem que ir naquele show ali, tem que ir naquela festa, cara, dinheiro, a blusa é paga. Se você quer se vestir de um personagem, você tem que pagar alto ali. Tudo visando o quê? Um consumo. Ou seja, se apoderaram da cultura brasileira, que adveio da africana, e agora manipulam para tudo virar consumo. Consumo. O que você vê hoje, grandes influenciadores, por exemplo, pessoas que vocês admiram aí no mundo, os atores, por exemplo, vivem postando produtos, modo de vida, mas o que? Formas transvestidas de propaganda para você gastar. Só um exemplo do que eu vou falar posteriormente. E a conclusão dela. Portanto, diante do exposto, para proteger o direito à intimidade e à privacidade, constitucionalmente garantido, é de suma importância que os cidadãos utilizem a rede mundial de computadores com cuidado de não fornecer informações de âmbito pessoal. Deve-se navegar na rede cibernética com a plena consciência de que as grandes corporações capitalistas têm acesso a grande parte das interações virtuais e as utilizam de acordo com seus próprios interesses econômicos sem obter lucro. Ou seja, ainda faz ali sua opinião, seu posicionamento. Olha, tenha cuidado em exercer seu direito ali na internet.
sua intimidade. Por quê? Porque as corporações podem pegar essas informações pessoais com finalidade de obter lucro. Perfeito essa redação. Perfeito. Perfeito. Pessoal, eu falei que ia falar um pouco sobre repertório, bem básico, tá? No meu curso de repertórios para FCC e FGV, por exemplo, eu mostro diversos exemplos, eu exploro profundamente diversos repertórios, para que o aluno saiba que estudar é só por aqui, não precisa ir para o Google, não precisa ir por livros, eu já faço esse trabalho, tá? Indústria cultural, deixa eu falar com vocês, esse ideal de roubar, se apoderar da cultura e da arte com um ideal lucrativo consumista. Antes, vocês, por exemplo, na sua cidade, já existia alguma festa aí, há muitos tempos, de cultura. Né? Aqui na minha cidade, por exemplo, tem o Catopê. Só que cada vez mais, a mídia vai se apoderando dessas ideias com o ideal de ter lucro. Vai se apoderando de uma festa cultural para ter consumo apenas. Então você tem que... É uma indústria de fato. É um ideal lucrativo por meio da cultura. Certo? E isso é nocivo, né, pessoal? Claro que é ruim. Outro repertório, Sérgio Buarque de Holanda. Sérgio Buarque de Holanda, ele vai criticar, perdão, ele vai criticar muito o nosso passado, tá? O nosso passado como colônia. Nós temos raízes coloniais até hoje. Inclusive, no meu curso sobre teses, eu falo a respeito disso aí. Porque justamente você tem uma tese que serve para diversos temas, que seriam as raízes coloniais que fundamentam hoje ainda, por exemplo, o machismo, a violência contra a mulher, certo? Fundamentam ainda essa ideia de violência, de que tem que armar a população. Essa ideia de que violência se resolve com violência. Isso é um viés cultural, pessoal, que veio da Brasil Colônia. No Brasil Colônia, você tinha os coronéis, mandavam na região e resolvia tudo na violência. E hoje a violência é o que? É alvo de suma importância por parte dos governantes. O ideal é o quê? De armar sempre a população. Na época do Brasil Colônia, a mulher era posse do homem. O homem tinha um direito constitucional de matar a mulher caso ela seja adúltera. Já teve diversos casos relatados aí na história de que o marido matou a mulher adúltera. Era chamado de legítima defesa da honra. Até pouco tempo existia isso. Tá? O STF mudou esse posicionamento. Mas ainda existiam teses a respeito disso. Veja o absurdo. Ainda no século XXI existiam teses. Não eram aceitas, mas existiam ainda. Então, Sérgio Buarque de Holanda vai criticar esse passado brasileiro que se mantém presente ainda hoje. Por exemplo, outro tema, vingança com as próprias mãos. Lembra daquele menino? Menino não, né? Daquele cara que roubou um deficiente, uma ação horrível. Era um deficiente físico, se não me engano. Ele roubou os deficientes, né? Acho que a bicicleta desse deficiente, uma coisa assim. E o tatuador viu isso, pegou esse cara e escreveu: sou ladrão e vacilão. Escreveu não, tatuou. Gente, a ação do cara tá errado em roubar um deficiente, com certeza. Deve ser preso por isso, responder severamente. Mas justifica tatuar na testa sou ladrão e vacilão? Não justifica. Isso é um ideal de vingança com as próprias mãos que existem até hoje. Fruto do Brasil colonial. Tá? Diversos exemplos, tá? No meu curso eu falo sobre isso. Sociedade de risco. O Rich Beck, pessoal, ele vai falar o seguinte: quando você agride a natureza, quando você tem danos à natureza, a gente pode citar o Pantanal, por exemplo. O Pantanal, ano passado, foi alvo de diversas queimadas. Não é só as pessoas que vivem naquela região que vão sofrer com aquelas queimadas. De forma alguma. Os atos contra a natureza vão ter reflexos transcendentais. Vai refletir todo o país, sai em todo o planeta. Você tem que o Pantanal foi alvo de incêndios. Você teve outras regiões do Brasil com chuvas demais. Diversas cidades que mais pessoas morreram por desabamento de terra, por chuva. E outras cidades que choviam muito, não parou de chover. Seca. Opa! Será que esse dano que houve no Pantanal afetou todo o meio ecológico brasileiro? Com certeza. Será que os desmatamentos que tem na Amazônia afetam todo o Brasil, toda a América Latina? Com certeza. Será que esses atos
por exemplo, de Mariana, de Brumadinho, Minas Gerais, essas barragens levaram o rio abaixo, dejetos e tudo mais, vão afetar todo o Brasil, o mundo inteiro? Com certeza. A temperatura mundial subiu mais 2 graus na média global. Ou seja, a natureza não responde ali diretamente. Tem pessoas que vão sofrer diretamente ali. Estão desmatando tal região, vai sofrer com seca. Beleza. Dano direto. Outras pessoas vão ter dano indiretos, alagamentos, deslizamento de terras, incêndios. Então você percebe que a natureza responde de forma transcendental. Por isso que ele vai falar sobre sociedade de risco. Por quê? Porque estamos em beira de colapso com a natureza. Certo? Aqui só uma palhinha para vocês entenderem o básico de alguns repertórios. No meu curso, pessoal, existe um módulo chamado Repertório para Tudo. Eu debato diversos autores com exemplos práticos para você entender como realizar esse repertório, como fundamentar, como embasar seu argumento. Os mais aclamados aí pelas redações, tá? Pelas bancas. Por exemplo, eu estava falando de Sérgio Buarque de Holanda. Olha um desenvolvimento a respeito disso. Corrupção e jeitinho brasileiro. Além disso, cabe destacar que a máxima do interesse particular continua presente na sociedade atual. Isso porque, em um contexto de frequentes casos de corrupção em partes importantes do governo, os pequenos jeitinhos que parecem ter sido esquecidos são parte da cultura brasileira e tem muita relação com a emoção. Esse fenômeno é descrito pelo sociólogo Sérgio Buarque de Holanda em sua obra O Homem Cordial, o qual expõe o egoísmo presente na sociedade brasileira, que tende a priorizar ideias particulares em detrimento do bem-estar coletivo. Assim, torna-se comum tentativas de suborno e contratações ilegais de familiares em cargos públicos em diversas áreas do país, o que confirma a existência de uma sociedade que, em detrimento da razão, coloca as relações pessoais em primeiro lugar e bula as regras nas decisões diárias. Ou seja, você viu que eu falei que existe um mal que não é de hoje, é histórico. Esse mal, esse egoísmo na sociedade que tem que priorizar o eu em detrimento da coletividade, é um exemplo aqui na corrupção, por exemplo. Aqui você pode ver, tópico frase, argumentação, repertório e exemplo, tá? Outro exemplo. Aqui é uma introdução, tá, pessoal? Aqui é uma introdução. Xenofobia e preconceito. A xenofobia regional no Brasil constitui uma ameaça à dignidade humana, por discriminar e segregar povos de culturas diferentes. Esse contexto pode ser explicado pelo conceito de legado colonial, adotado por Sérgio Buarque de Holanda, para descrever os preconceitos estruturais que se mantêm no país desde a sua colonização, né? Diante dessa conjuntura, é urgente a revisão dos comportamentos que sustentam a xenofobia e impactam a dignidade humana. Dito isso, demanda análise a naturalização dos preconceitos e a ruptura dos contratos sociais. Ou seja, xenofobia não é de hoje. Essa ameaça à dignidade humana não é de hoje. São preconceitos estruturais que estão enraizados na sociedade brasileira desde a época da colonização. Pessoal, é aqui que eu gostaria de encerrar essa aula. Se você gostou dessa aula, deixa um comentário, deixa um like, compartilhe com os amigos, tá? Meu objetivo aqui é ensinar vocês para que vocês sejam aprovados nos concursos públicos, tá? Sei que redação para tribunal, a pegada é um pouco mais forte, e eu estou aqui para auxiliar justamente nesse processo. E para isso, pessoal, se vocês gostaram da minha explicação de estrutura, de temas, de repertórios, eu convido vocês a participar do meu curso Redação para Tribunais Federais. Aqui, por exemplo, para a FCC, para a FGV, é perfeito para isso, pessoal. Eu ensino toda a estrutura de acordo com o que a banca avalia, com o que a banca dá nota máxima. Ou seja, esses 100 pontos que essa aluna, por exemplo, tirou, eu ensino no meu curso. Eu mostro de forma detalhada cada parte da redação para que você tenha o conhecimento de como fazer a introdução, desenvolvimento, conclusão e mais, pessoal. Eu ensino, eu tenho um curso de repertórios para a FCC, para a FGV. Eu estou gravando esse curso de repertórios em que eu debato diversos autores. Esses três aqui, Ulrich Beck, Sérgio Buarque de Holanda, Indústria Cultural, debato lá, Zygmunt Bauman também, Foucault, Schopenhauer, todos esses eu vou debatendo ao longo ali desse curso de repertório, com exemplo, Aristóteles, Platão,
Pessoal, eu pego os autores mais consagrados aí, pelas bancas, pelo mundo dos concursos, e explico de forma objetiva, para que você não tenha que pegar um livro deles e lerem. Não, você não precisa disso. Eu pego e resumo para vocês, explico do mais perfeito possível e dou diversos exemplos práticos, igual eu mostrei aqui. Por quê? Porque repertório bom é repertório que você sabe usar e sabe ver na prática, tá? Além de, como eu falei, toda a estrutura é explicada. Passo toda a estrutura e também passo o esqueleto. Resolução de temas na prática. E mais de 60 temas comentados, pessoal, temas com teses, com argumentos prontos, com a compreensão temática para você entender e não ter que pesquisar no Google. Além disso, 5 correções analíticas. Eu vou corrigir sua parte gramatical e argumentativa de acordo com a banca FCC, tá? E um e-book de bônus sobre gramática para redação. Pessoal, o curso está saindo por R$ 129, tá? Mas eu tenho um cupom para vocês de 15%. Vocês vão utilizar aí e vão ser felizes, tá? Qualquer dúvida pode me chamar. Eu posso garantir, é o curso mais completo do mercado e com o melhor preço possível. Tudo aí que vocês se interessam de repertório, de argumentos, de tese, de estrutura, tá tudo lá, pessoal. Modelos de redação, tá tudo lá. Por quê? Porque eu sei que a pegada é mais ampla, é mais forte e eu tô aqui para a gente realmente fazer um trabalho bem feito para que você seja aprovado. Se você deseja saber mais algum detalhe, me chama lá no Instagram, me chama no WhatsApp, vou colocar meus contatos aqui. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.